Maternidade, um hospital especializado em cirurgias. Nossa missão é cuidar de você. Olá, amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, pois queremos a sua companhia para mais essa edição do Gente que Faz, exibido todos os sábados aqui na sua Tarobá. Bom dia para você também, Wilson. Tudo bem, hein? Dormiu bem? Bem, graças a Deus. Feriadão, né? Feriado na sexta, no sábado nós estamos aqui, feriado no domingo, não, domingo é domingo, segunda é feriado, uma maravilha, né? Então tá bom, olha, feliz Páscoa, que Deus abençoe, que você reúna a família e viva bem. E a partir de agora, pela TV aberta e pelas mídias sociais, está no ar o programa Gente que Faz. Continue com a gente, gostamos de sua companhia. Muito bem, e nós vamos iniciar, estivemos fazendo uma matéria com o Dr. Nauri Rodrigues, como sempre, né? Uma pessoa maravilhosa. E ele, o assunto, sabe o assunto que ele vai falar conosco? Tumor no baço em cães. Pode isso, olha, sabe sobre, você vai saber todos os detalhes sobre essa doença que afeta muitos cães, né? Afeta muito, e os animais sofrem, e ele é um grande especialista. Bom, ele explicou para nós, vamos ver a matéria? Vamos conferir então. Vamos, veja lá. Muito bem, mais uma vez estamos aqui na Clínica Veterinária Saúde Animal. Eu vim conversar com o nosso amigo e ele vai dar uma explicação para você, o Dr. Nauri, muito interessante. Além de todas as especialidades que ele tem, que você já conhece, uma delas é a neoplasia em baço. Você sabe o que é, como é que funciona? E o animal sente e cai nas mãos deles, ou seja, vem para as mãos dele, ele vai detectar e verificar e fazer a cirurgia sobre isso. Tudo bem, doutor? É um prazer estar contigo mais uma vez. Tudo certinho? Tudo certo. Prazer mais uma vez. Obrigado, Wilson. Tudo bem? Doutor, tudo bem, graças a Deus. Neoplasia em baço. Primeiro, quais são os sintomas e como é que chega até você? Exato. O baço é um órgão, né, Wilson, que nós temos e os nossos pequenos animais também têm. E ele é um órgão estritamente mais vital na juventude, quando o animal é jovem. Quando ele é adulto, ele tem uma forma mais de reserva. Então são muitas vezes quadros que chegam para nós já num estado mais delicado, porque é uma doença silenciosa, né? Então o baço muitas vezes, quando está acometido de uma neoplasia, seja com potencial de malignidade ou não, muitas vezes o que se complica de pior cenário, hemorragia. Então muitas vezes a gente tem uma perda sanguínea por um rompimento do tecido, por um rompimento desse baço. Ou, às vezes, um tamanho muito grande, essa neoplasia já está causando um desconforto abdominal, comprimindo outros órgãos, né, deslocando outros órgãos, isso também começa a se manifestar para nós. Paciente com dor abdominal, desconforto, né, desconforto gástrico, porque comprime, está muito próximo ao estômago. Então, às vezes, a gente tem esses sinais que são indicativos para nós de alguma alteração. A perda de sangue, ela vem normalmente nas fezes, na urina, ou ela vai em vômito, como é que é? Não, essa perda de sangue é abdominal. Abdominal. Esse sangue vai ficar intraabdominal. Então é uma hemorragia que ela pode ser lenta, sim, se for uma ruptura sutil ou um pequeno nódulo ali com sangramento, sim, né? Ou às vezes, infelizmente, por um trauma, uma brincadeira, né? Ou às vezes uma pancada nesse abdômen, pode se romper por completo e isso se torna um quadro emergencial. Então, às vezes, a gente pode ter um quadro emergencial onde o tutor nem imaginava que o seu animalzinho tinha uma alteração esplênica, uma alteração no baço, isso se torna uma emergência. É a operação de imediato para conter essa hemorragia. Imagina a compressão que faz esse sangue. Eu já passei uma vez por isso, esse sangue aqui dentro. A dor é terrível. Exato. Mas não, o animal não sabe falar. Como é que você vai perceber para vir até o veterinário? Além dos sintomas desse sangramento, ele pode expedir alguma coisa, mas como faz? O primeiro sinal que você vai perceber é dor abdominal. O seu animal vai estar com o abdômen enrijecido, com aquele abdômen contraído, vai estar reclamando, você vai tentar pegar, vai tentar tocar, ele vai reclamar. Você vai tocar no abdômen, o abdômen está enrijecido, completamente contraído, né? O animal gemendo, sinal de dor.
Outro sinal para nós é respiratório. Geralmente quando o animal está com uma dor extrema ou talvez já com hemorragia, o animal tende a começar a ficar dispneico, respiração ofegante, respiração mais curta, respiração mais rápida, né? São os sinais para nós de hemorragia e também mucosa. Então você vê a mucosa gengival, mucosa ocular do seu animalzinho, que ela tem que estar rosa, brilhante, ela começa a ficar pálida, ela começa a ter palidez. Então esses sinais são indícios para nós que possa estar acontecendo algo em abdômen. Duração da cirurgia e a recuperação é logo após? Como é que faz? Tem que manter esse animalzinho algum tempo neutralizado? Isso. Se for assim numa fase que ainda não é uma emergência, você faz a esplenectomia, você remove esse tecido fora, remove esse baço por completo, vai para análise histopatológica, você entendeu? E geralmente 24 horas de recuperação. Se porventura isso tiver já uma hemorragia mais extensa, uma hemorragia mais crônica, às vezes a gente necessita de transfusão, a gente precisa restabelecer a volemia desse paciente, a gente precisa restabelecer o quadro dele, então às vezes vão 2, 3 dias de internação. Mas geralmente são quadros mais rápidos. Esse material vai para análise, vai para histopatológico para a gente confirmar qual que é o problema, né? Muito bem. E aí com a medicação é óbvio, sempre nos animais que você atende não existe perda, ele vai recuperando em um espaço de tempo, tá legal. Exato, recuperação muito boa, né? A gente tá com uma paciente que a gente operou ela semana passada, hoje ela já tá de alta clínica, só está aguardando o resultado do anátomo histopatológico, brincando, se alimentando, fazendo as caminhadas dela, já está completamente recuperada. Uma neoplasia de mais ou menos 10 centímetros. 10 centímetros? 10 centímetros. Foi removida, né, extremamente grande e tá saudável o animal. 10 dias depois de pós-operatório tá ótimo. E bom, se você quer saber um pouco mais, você dá uma ligadinha, acessa as mídias sociais, está aí o endereço na sua telinha e eu tenho certeza que aqui você é muito bem atendido. E esse processo, são poucos que fazem isso no Paraná. Onde encontrá-lo, doutor? Estamos aqui então na Rua Pio 12, 1596, aqui na Neva, o telefone 3038 3803 e Saúde Animal nas mídias sociais encontra nós. Muito bem. Você pensou em clínica veterinária? Saúde Animal é aqui. Por isso que é o diferencial deste médico veterinário, né? E falando uma matéria interessante, você esteve lá com a Cleo Vargas, né? Pois é. Da Dove Itália. Exatamente. Ela é uma professora, é o assunto que ela falou ali lá. Frizz no inverno, né? O cabelo no inverno, gente, você tem que preparar ele para o inverno, né? Isso. Porque ele fica aquele frizz, ele fica armadinho. Então, e daí ela deu as dicas, ela explicou para nós como cuidar do seu cabelo no frio. É uma coisa matéria super interessante você gravou. É uma dica, né? Uma dica. Vamos lá, confira para nós. Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cleo Vargas e já estive aqui no programa Gente que Faz várias vezes falando com vocês sobre salão, treinamento, visagismo, mas hoje a minha conversa é com você, bem você mesma, que adora fazer um alisamento no cabelo e nessa época que está arrumando para o inverno, aí a nossa conversa fica bem mais próxima. Você é daquelas que algum dia fez algum alinhamento, alguma progressiva em algum salão e o seu cabelo ficou extremamente oleoso e começou a dar uma descamação parecendo que era caspa, mas eram cascas? Então liga aí o sinal de alerta. Você pode ter usado ou usaram em você algum produto que seja de formol ou derivado dele. O que é o perigo nessa situação? Que você faça essa queima do seu manto hidrolipídico do seu fio, fazendo com que esse cabelo saia fora do seu bulbo com esse excesso de oleosidade. Mas não só isso, isso pode ficar muito mais grave. Há uma forma que você não está vendo aí sem ser com microscópio e esse cabelo queimou, esse couro cabeludo queimou. Então essa casca ela é gerada por uma autodefesa do seu couro cabeludo. E aí ele se regenera, mas ele atrofia o seu bulbo, fazendo com que o seu cabelo nasça muito fino. E aí você caia nessa reincidência de nascer, crescer e morrer os fios muito rápidos. O que acontece? Você vai estar sempre com fios muito novos e sempre pequenininhos e sempre fazendo uma progressiva em cima da outra e de repente pode ser que uma hora dessas você nem tenha cabelo mais para alisar.
Porque com essa queima do seu manto hidrolipídico, você pode ter uma queda sim. Uma queda grave, pode ter uma alopécia, você pode ter inúmeras disfunções. Inclusive, pode ter patologias, problemas de saúde e sabia que você pode até morrer na inalação de um produto desses? Então, cuidado aonde você vai, o que você põe na sua cabeça, porque o seu cabelo é metade da sua imagem. Então, fica aqui a nossa dica para você, a partir de hoje, cuidar um pouquinho mais. Vocês aprenderam com a Cleo Vargas, né? Parabéns, Cleo. Parabéns. Essa Cleo não é brincadeira, não. Você tá vendo, Nossa, né? quantos anos que ela cuida do meu loiro, Wilson? Uns 20 anos, anos. mais ou menos. É uma grande Só Cleo profissional. Vargas, especialista em loiros. Então, o programa hoje nós resolvemos buscar algumas matérias e vai ter esse quadro aí, pelo menos uma vez por mês, de dica para você cuidar dos cabelos. Quem tem os cabelos bonitos aí, eu estou tranquilo, não tenho muito o que fazer, mas ela também cuida e deixa legal. Lília, conhece o Dr. Júlio Mizuta? Com certeza, ele é gente que faz há muitos anos, né? Ortopedista de primeiro mundo, né? Especialista em joelhos. Então, nós fomos lá conversar com ele sobre essas especialidades e ele vai falar, Lília, de... Técnica de tratamento para lesões do joelho. Isso, e hoje ele está com toda a equipe atendendo no Centro Hospitalar Gênesis. Ah, sim, o Gênesis tem tudo, né? Doutor Júlio, muito obrigado pelo seu carinho, por nos receber. E foi um bate-papo muito bacana. Vamos conferir. E é uma parte do corpo, o joelho, gente, Nossa. que você pode não se preocupar com ele, mas a partir, você entrou depois dos 40, você tem que começar a se preocupar com o seu joelho. Isso você é. vai evitar lesões futuras. Então, confira essa matéria. Vamos lá, confira conosco. Muito bem, nós estamos aqui no Centro Hospitalar Gênesis e hoje eu vim conversar com o Dr. Júlio Mizuta Júnior. O Dr. Júlio tem uma história grande em Cascavel, um grande profissional ortopedista, e ele, entre esses profissionais da ortopedia, a especialidade dele é joelho. Não que ele não entenda do restante, mas esse é especialista. Então, Júlio, um prazer estar falando contigo. Eu gostaria que você dissesse um pouquinho. A pessoa que tem um problema no joelho, como chegar até você, doutor Júlio? Tudo bem? Como vai? Tudo certinho. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer falar com vocês. Bom, a maioria dos pacientes hoje que nos procura, com problema no joelho, que tem dor no joelho, ele já é um paciente que ele tem o que a gente chama de livre demanda. Ele já procura através de rede social, ou através dos programas, ou através dos amigos, dos conhecidos, e ele já procura diretamente a clínica, já com uma queixa específica de dor no joelho. Doutor, hoje a pessoa que tem um problema, destruiu o joelho numa batida, isso aqui, é possível reconstituir? Fazemos isso? Sim, nós fazemos. Hoje, na verdade, a gente houve um avanço muito grande, né? Não só em todas as áreas da medicina, desde a área de diagnóstico, onde a gente consegue, através dos exames de imagem, ter uma identificação muito mais clara de como que com a gravidade da lesão, o envolvimento de partes moles, o envolvimento de osso, de tudo isso. Além disso, com o avanço tecnológico, não só da questão de imagem, mas da questão de cirurgia, de materiais cirúrgicos, a gente conseguiu avançar muito e isso permitiu com que a gente tenha uma evolução muito melhor desses pacientes, mesmo nas lesões mais graves. Centro Hospitalar Gênesis, vocês estão com a equipe aqui hoje. Bom, o Gênesis é conhecido por ser um grande hospital e por um sistema de hotelaria fora do padrão, né? Como é que está? Conta para nós. Bom, o grande diferencial do Gênesis que fez com que a nossa equipe viesse para cá e estivesse aqui já há alguns anos e muito feliz, eu acho que é a questão do atendimento humanizado, porque a medicina ela evoluiu muito na questão de robótica, na questão de avanços tecnológicos, na questão de softwares, de inteligência artificial, mas o que a medicina nunca pode perder é a questão do atendimento humanizado, é o acolhimento humano, é o carinho, é a empatia, é você chamar o paciente pelo nome, e a equipe aqui do hospital, ela conseguiu manter isso que eu acredito que seja a principal essência da medicina, que é um atendimento humanizado, que é um atendimento com toda essa atenção. É você que tem viajado, faz especialidades em vários lugares do mundo, etc. Esse fator humanização é uma característica nossa aqui da região ou o mundo está preocupado com isso em termos de paciente? Eu acho que quando a gente ouve esse avanço tecnológico todo dentro da medicina, a gente perdeu muito a questão da humanização. Então a gente viu em muitos setores, o paciente se tornar apenas um número. Então Sim. O paciente é chamado simplesmente pelo número, ou o paciente é referido dentro do hospital como aquele é o paciente da apendicite, ou aquele é o paciente da fratura de tornozelo. Sim. E isso está errado, isso foge da essência da medicina. Então eu acho que o mundo hoje, depois que a gente fez todo esse avanço na questão tecnológica, a gente está regredindo novamente para tentar avançar na questão humana, para que os pacientes voltem a ter aquele atendimento, aquele acolhimento.
A inteligência artificial, você que conhece bem, aplicado nesse sistema de medicina hoje, é benéfico? Ou ele distancia o médico do paciente? Como é que você vê? Não, sem dúvida. Eu acho que a inteligência artificial, eu acho que todo mecanismo, toda tecnologia, quando bem aplicado, ela vai fazer com que você melhore o atendimento ao paciente. Eu acho que a grande armadilha disso é exatamente você não perder o lado humano do atendimento. Né? Porque essa questão humana, essa questão da empatia, essa questão do carinho que você precisa ter com o paciente, que você não pode deixar se perder em detrimento à tecnologia. Da mesma forma que os nossos celulares hoje em casa, ou que os computadores em casa, que você não abra mão do teu convívio familiar, do teu carinho, da conversa, do diálogo, em detrimento a um aplicativo. Muito bem. Tá aí, ouviram as explicações? Você quer saber um pouco mais, você tem que vir aqui no Centro Hospitalar Gênesis, ou acessar, tá aí o endereço, e o Dr. Júlio Mizuta e toda a sua equipe está aqui à sua disposição. Muito bem, muito obrigado, hein? Você é maravilhoso. E realmente também uma situação, o seu pai, que é nosso telespectador, os meus respeitos, né? Família inteira, médicos de primeiro mundo. Obrigado. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltamos já. Não saia daí não, gostamos de sua companhia. Até. Muito bem, estamos de volta e este é o programa Gente que Faz. Sempre preocupado com a sua saúde, com a sua qualidade de vida. Falando em saúde e qualidade de vida, eu quero dar um recadinho super 10 para vocês da Unimed Cascavel. Você já é cliente Unimed Cascavel? A maior cooperativa de saúde do mundo quer estar ainda mais pertinho de você. Mantenha os seus dados cadastrais sempre atualizados para ficar mais conectado à Unimed. Para oferecer o melhor para a sua saúde, a gente precisa saber onde te encontrar. Fique por dentro de projetos de medicina preventiva, novidades e tudo o que é importante para você usar seu plano. Você pode atualizar seu cadastro pessoalmente, pode acessar o portal do beneficiário, atualizar pelo app Unimed Cliente Paraná ou ligar para o nosso site. O número é 0800 041 4554. Repetindo, 0800 041 4554. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed Cascavel. Muito bem, eu recebo agora com carinho o padre Jorge Lindner. Isso, Lindner. Lindner. Ele que é da Catedral Nossa Senhora Aparecida e ele vem falar conosco a verdadeira fé, a verdadeira mensagem da Páscoa, a esperança e a renovação. Padre, muito bom dia. Fico feliz em recebê-lo. Obrigado por ter vindo. Bom dia, Wilson. Bom dia, Lilian. Prazer recebê-lo. Padre, fica aquela pergunta, escuta, Páscoa é só ovo de Páscoa, Páscoa é só comida, é só família. Qual é o verdadeiro significado da Páscoa para a fé cristã? Para nós cristãos, a Páscoa é a celebração da ressurreição de Cristo, né? Tendo morrido, a morte não teve a última palavra sobre ele. O Pai o ressuscitou depois de 3 dias. Ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Por isso nós cristãos guardamos o primeiro dia da semana, o domingo. Nós o guardamos participando da Santa Missa. Todo domingo é uma pequena Páscoa, é uma Páscoa semanal. É uma Páscoa semanal. A Páscoa de todas as Páscoas. Todas as Páscoas. Não é celebrada agora Que neste bonito, domingo. né, Wilson? A Páscoa de todas as Páscoas. Muito bonito. Exatamente. E como que nós podemos viver o espírito da Páscoa no nosso dia a dia, mesmo aberto fora do ambiente religioso? Nós devemos compreender que as dificuldades pelas quais a gente passa, aquelas situações que nós podemos chamar de situações de morte, elas também não têm a última palavra sobre nós. Existe ressurreição, ou seja, existe vida. Todos nós já passamos por problemas que aparentemente não tinham solução. Mas, com o passar do tempo, eles se resolveram, porque a gente interpretou esses problemas numa perspectiva de fé. Eles acabaram se resolvendo. E aqueles que não se resolveram, a gente ganhou força para conseguir levá-los, suportar essas cruzes, né? Porque aquilo que não tem remédio, remediado está. Já dizia uma antiga expressão, não é? Isso tudo faz com que a gente viva, a Páscoa de um jeito diferente todo dia, né? Quando nós cremos que os problemas, eles podem ser vividos, podem ser suportados e muitas vezes solucionados, desde que a gente os enxergue
nessa perspectiva de fé, ou seja, a palavra de Deus diz na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, salvo engano, que todas as coisas colaboram para aqueles que amam a Deus. Então, para aquele que ama a Deus, todo mal é relativo. Se sob um aspecto é um mal, por outro pode ser interpretado como um bem. As pessoas que têm fé veem uma doença como um bem, muitas vezes. As pessoas que têm fé veem uma dificuldade como um bem, porque elas sabem tirar daquele mal um bem muito maior. Isso é possível pela fé, porque a fé é o fundamento das coisas que não se veem. Eu vejo diante de mim apenas a dificuldade, mas pela fé eu sei que existe atrás da dificuldade um presente de Deus, se eu permanecer fiel. A palavra de Deus diz na carta aos Hebreus que Cristo foi obediente até a morte de cruz. E Deus, por causa da obediência do seu Filho, o ressuscitou, o exaltou. Então, ele, por causa da obediência de Jesus, o Pai o exaltou sobre que ele é o Salvador. Exatamente, por conta da minha obediência, Deus também me exalta. A palavra de Deus diz no Evangelho de São Mateus que aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Não é? Então precisa haver perseverança da minha parte nas minhas cruzes diárias. Padre, muita gente associa a Páscoa apenas a ovos de chocolate. Como resgatar o valor espiritual dessa data nas famílias? Veja, o ovo, ele tem um significado cristão. A gente pode dar um significado então, cristão. Tem um carinho envolvido no ovo de chocolate. Porque é o seguinte, dentro do ovo, dentro daquela casquinha, existe uma vida. Sim. Né? E o ovo nos lembra a sepultura. Cristo, ele abriu a sepultura e dela saiu. Então, a vida saiu daquela sepultura que lembra o ovo. O ovo, não é que a gente costuma consumir às sextas-feiras, não? E a ressurreição em si, que representa para os cristãos, mencionando a fé. Então, a morte, ela foi morta por Jesus Cristo. Santo Agostinho, certa vez, disse que Jesus é a morte da morte na morte. Gente, é a morte da morte na morte na morte. Por quê? Porque ele matou a morte, mas ele matou a morte dentro da morte. Ele a implodiu, de dentro para fora. Sim. Ele foi tragado pela morte na sexta-feira da paixão, como uma luz que é tragada pelas trevas. Só que se você colocar a luz no meio das trevas, as trevas desaparecem. Então ele foi levado para as trevas imaginaram que tinham vencido, mas o que ele fez? Ele iluminou as trevas desde dentro. Então ele matou a morte, mas ele matou a morte entrando nela, dentro dela. Então ele é a morte da morte na morte. E tendo matado a morte física, ele também vai destruí-la em nós. Nós também iremos ressuscitar num corpo semelhante ao dele. É muito corpo lindo glorioso. Isso, né? É triste, mas é muito lindo. Né? Exatamente. Exatamente. Nós seremos ressuscitados num corpo glorioso, semelhante ao dele. É claro que desde agora nós ressuscitamos do pecado para a vida da graça. Nós deixamos o homem velho. O homem velho é aquele homem, aquela mulher que observa os seus instintos. É aquele que age de acordo apenas com os seus instintos. É aquele homem que quer sempre ser o dono da razão e que professa as chamadas obras da carne, né? Que estão em Gálatas, que é irritação, contenda, gritaria. Aquele homem que quer só dar vazão aos seus sentimentos. E que não leva a nada. E que não leva absolutamente nada. Mas aquele que vive debaixo do Espírito de Deus, ele desde já passa da vida antiga para uma vida nova, como o autodomínio, a mansidão, a benignidade, que são enumerados por São Paulo na carta aos Gálatas, chamados de frutos do Espírito Santo. Você acha, só para a gente ir finalizando, a inteligência artificial vem substituir alguns ensinamentos do relacionamento humano na fé ou na forma cristã? Creio que não, que a inteligência artificial é uma ferramenta, sim, não é, que pode colaborar com o nosso crescimento espiritual, mas ela... Tem muito sentimento envolvido, né? Com certeza, com certeza. Ela colabora. Se a gente souber usar adequadamente, é como quando surgiu o computador e a internet. Não é? Se a gente souber usar adequadamente a internet, ela só colabora com o nosso crescimento espiritual. Agora, se a gente usar de maneira desordenada, não é? É claro que haverá consequências. Muito bem.
Por favor, deixe aí para os nossos telespectadores, que são inúmeros, que a TV Tarobá está no mundo, né? Sim. Aí uma mensagem de fé, uma mensagem de paz e uma boa Páscoa para a população em geral, né, Lívia? Com certeza. Que aquele que ressuscitou dos mortos e nos deu a vida por conta desta ressurreição, te arranque também das situações difíceis, do pecado e de todos os problemas que você eventualmente possa ter, a fim de que a palavra de vida que foi soprada sobre Cristo no dia em que ele ressuscitou seja soprada também sobre você. Não desista, não é? Porque aquele que permaneceu obediente até a cruz e morte de cruz, ele foi exaltado por Deus e exaltará você também. E com essa mensagem linda do nosso Padre Jorge, nós encerramos o programa de hoje, agradecendo ao Padre Jorge pela participação. Eu tenho certeza que foi de grande valia aos nossos telespectadores. E em uma próxima oportunidade, vamos gravar lá na igreja. Com certeza, muito obrigado pelo Como convite. é que é o nome do nosso querido acompanhante ali? Seminarista Henrique Passos Morcotum. Daqui a pouquinho, um grande padre da Catedral. Obrigado pela sua presença. Falta só um ano para ele ser Só um padre. ano? Ah, nós vamos estar lá batendo pau. Isso aí. Venha, gente, que faz antes Vem de um ano, para participar você também, passar viu? essa diferença de antes e depois. pra Padre, gente. transmita um grande abraço aos nossos bispos, a toda a equipe que faz com que a nossa igreja, a nossa catedral, seja realmente cheia de fé e que possamos estar juntos buscando melhorar o nosso relacionamento com Deus. Será transmitido. Obrigado. Obrigado por você. Obrigada, também. Padre Jorge. Para você que nos assistiu, Muito bem, para você que nos assistiu, obrigado pelo carinho. E não se esqueça, quer acompanhar tudo depois, o site da Tarobá, está tudo aqui. confia. Até. Feliz Esperamos Páscoa. vocês no A gente próximo se fala. sábado, gente. Até. Tchau, tchau.